Olá pessoal, esse vídeo de hoje é sobre como montar a tarefa de Stroop no PsychoPy. A tarefa de Stroop é aquela na qual a pessoa que participa do estudo ou do experimento tem que dizer a cor em que uma palavra está escrita. Não é para ler. Para quem já fez essa tarefa, sabe que é muito difícil não ler, né? A gente leva mais tempo para dizer a cor, principalmente quando há uma inconsistência entre o significado da palavra e a cor em que ela está escrita. Então, por exemplo, se a palavra estiver em vermelho, mas o que está escrito é verde. E isso é particularmente difícil, muito em função desse treino que nós temos em leitura, né? E de tal forma que você já está funcionando ali no piloto automático. Então, já sendo uma tarefa automatizada, é muito difícil não fazê-la, não executá-la, né? Bom, mas essas questões teóricas, né, por trás desse efeito, né, observado na tarefa de Stroop, isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje a ideia é ajudá-los a programar esse experimento no PsychoPy. Lá no YouTube existem vários tutoriais, tem vários vídeos mostrando como é que você programa vários experimentos no PsychoPy, inclusive o Stroop. Existem comunidades, salas virtuais, onde você pode entrar para conversar com o pessoal que está usando aí o PsychoPy, tirar dúvidas. E esse é um programa desenvolvido na Inglaterra que ele é atualizado de tempos em tempos. Então, se você for baixar é legal que você baixe a versão mais atual, que é geralmente a que está disponível, não é? Lá no Google, quando você faz uma busca. Mas se você tem, por exemplo, no seu computador já uma versão, dê uma olhada para ver se é a última versão, porque qualquer coisa você desinstala essa versão que você tem para instalar a versão mais atual do PsychoPy. E a cada versão, o que vai acontecendo? Eles vão integrando novos recursos, né? Mas de forma muito geral, o que você fez em uma versão programando, esse conhecimento ele é útil para você programar o seu experimento em uma outra versão, né? Geralmente, além, né, dos recursos adicionais, muda-se um pouco o layout, mas se você tiver ali, né, minimamente uma ideia de como navegar pelo PsychoPy, isso vai te ajudar bastante, mesmo que a versão seja atualizada. Bom, então o PsychoPy, como eu já disse, foi desenvolvido na Inglaterra, é atualizado de tempos em tempos, é um software de acesso livre, compatível com diferentes sistemas operacionais. Então, uma vez que você tenha baixado o PsychoPy e abra aí no seu computador, você vai ver uma janela como essa. Aqui vocês estão vendo duas telas, né? Essa daqui é a do PsychoPy e essa daqui esse aqui é um arquivo do Word que eu acho mais fácil, né? Compilar nesse arquivo todos os textos que eu vou usar no meu experimento. E aí de tal forma que eu não preciso ficar digitando aqui sempre, né, os meus textos, né? Então eu só copio e colo lá na caixa de texto. Eu particularmente acho mais fácil esse caminho. Para além dos textos aqui, esse aqui é um arquivo onde também eu incluí uma descrição bem sumarizada dos procedimentos que eu vou descrever aqui fazendo no PsychoPy. Mas aqui você tem algumas instruções mais enxutas, né, de como programar o experimento no PsychoPy. Ok. Então, uma vez que você abre a janela, vou falar um pouquinho sobre essas janelas que estão sendo apresentadas aqui, né? Bom, existem duas formas de você programar no PsychoPy.
Uma é por aqui, né, usando essa interface gráfica, mais para amadores, né, porque ela é bem amigável, e uma outra que é programando usando a linguagem Python mesmo, né, mas geralmente quem opta por esse caminho é aquele pessoal que já entende um tanto mais de programação, o que não é o caso, né, da maioria de nós, né. Quer dizer, muita gente não sabe programar. Mas se você sabe programar, tem um domínio, né, é interessante usar esse recurso de uma programação usando os códigos mesmo lá em Python. Bom, então, mais uma vantagem do PsychoPy, que ele oferece uma possibilidade de programação para amadores, digamos assim, né? Então, quando você abre o programa, quer dizer, quando você clica lá e o programa abre, aqui eu já queimei, digamos, uma etapa, porque quando você abre aparece geralmente uma janelinha com as dicas do dia. Basta fechar a janelinha e você tem essa tela aqui com essas 3 janelas e essa barra de comandos aqui em cima. Então vamos lá. O que é a janela Flow? É a janela do fluxo. Porque o que acontece? O que é fazer um experimento? Vamos supor que você esteja fazendo um experimento presencialmente. Então, em uma sala de laboratório, uma sala de coleta em um laboratório. Esse participante chega, você, por exemplo, pode estar sentado à frente dele, e a primeira coisa que você faz é explicar a natureza da tarefa, né? Dar as instruções. E depois, geralmente, esse participante assina, né, o TCLE, que é aquele termo de consentimento livre e esclarecido. E aí, né, a depender da tarefa, ele pode fazer um treino, você pode reforçar suas instruções, né, e finalmente ele vai para um teste e, claro, ao final do experimento, né, você geralmente agradece, olha, obrigada pela participação, né, geralmente também explica um tanto mais o experimento, dá um retorno, um feedback, né, para esse participante. Então a ideia é reproduzir todas essas etapas do que seria uma coleta presencial, mas adaptadas para uma coleta online. Quer dizer, né, pode ser online, porque o PsychoPy atualmente ele te dá a possibilidade, não pelo programa em si, né, mas você usa um outro programinha para puxar o experimento do PsychoPy e disponibilizá-lo online, de forma simultânea, com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou então você lá com o seu computador, você já tem o experimento montado, você convida uma pessoa, e aí, né, abre lá o seu computador e o próprio computador faz tudo isso que você faria, né, caso a coleta fosse presencial, né? Ok. Então a ideia aqui, ainda mais nesses tempos, né, de pandemia, né, para quem coleta dados, ter um recurso como esse é muito interessante, né? A ideia de você ter a possibilidade de coletar dados usando um programa de computador e mais, né, de forma bastante ampla e simultânea. Ok, então a ideia é reproduzir essas rotinas típicas da coleta do seu experimento e você tem que dizer isso para o programa. Então, quais são essas rotinas? Quais são as etapas? Então, explicar para o participante a natureza da tarefa, fazer um treino, fazer o teste, agradecer, por exemplo. Então, isso a gente diz para o programa nessa janela Flow. Então, na janela Flow, a gente insere as nossas rotinas e aí a gente acaba por informar ao PsychoPy quais são as etapas, quais vão ser as rotinas do seu experimento em uma ordem sequencial. Então, geralmente, quando o PsychoPy abre, ele já abre aqui com uma primeira rotina e eu tenho 2 opções. Clico com o botão direito do mouse, ou eu removo, ou eu renomeio. Eu vou optar por remover e começar do zero. Então, eu vou remover aqui, vou tirar daqui também. Então, a janela Flow, você vai inserindo as rotinas, nomeando cada uma das rotinas. Basicamente, quer dizer, é isso que você programa usando essa janela. Então, tá. Então, vamos imaginar o seguinte, eu insiro uma rotina nova.
E o nome dessa rotina eu vou chamar de instrução. Eu não preciso escrever tudo, né? Mas apenas um nome que seja indicativo do que é a rotina. Vou chamar de instrução 1. Por quê? Porque eu fiz a opção nesse experimento de quebrar as instruções em duas partes, para que a tela não ficasse com muita informação. Então, essa é a minha rotina primeira. Aparece essa bolinha, e aí eu clico em cima da bolinha e aparece a rotina que eu criei. Ok. E aí, tão logo eu crio a rotina aqui, ela já aparece aqui nessa janela maior, que é a janela das rotinas, que é onde eu defino como ou o que vai acontecer nessa rotina, né? Então, eu nomeio a rotina, aqui eu defino o fluxo, e aqui eu defino os parâmetros para condução, né, dessa rotina. Como que eu faço isso? Ora, o que tem nessa rotina? Instrução. Tem texto, né? Eu vou ter que dizer para o participante, começar a explicar para ele a natureza da tarefa de Stroop. É isso que vai acontecer. Então, eu quero apresentar para o meu participante um texto na tela para que ele comece a ler as instruções. Então, se o que eu tenho que incluir é um texto, eu venho nessa janela de componentes e aqui vocês podem ver que existem os favoritos. Ou seja, né, se você abre aqui, olha, você tem mais um conjunto de componentes, mas geralmente nós vamos usar aqui os mais frequentes, que são os favoritos. Então, como opções aqui nós podemos incluir imagens, podemos incluir sons, né, podemos incluir textos, que é o caso agora, respostas de teclado. Então vamos lá. Então a gente já sabe que nas instruções eu tenho um componente de texto. Então eu abro aqui uma janela de texto para eu definir os parâmetros dessa rotina, tá bom? Bom, vamos lá. Então eu vou nomear. Antes de adiante, algumas considerações. O PsychoPy, ele é um programa desenvolvido na Inglaterra. Então, algumas instruções, elas têm que ser dadas em inglês. Mas, e o código? Mesmo que eu esteja usando essa interface gráfica, um código em Python correspondente está sendo criado, né? E quando você usa essa linguagem de programação, ela não permite palavras com caracteres especiais, como C cedilha, til ou espaços. Então, naquilo que você... Então, nessa conversa com o programa, ou seja, traduza isso em Python, você não pode usar caracteres especiais. E nem repetir nomes que você já usou, né, em outras, por exemplo, em uma outra rotina. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, como está escrito aqui embaixo, ele vai me apresentar uma mensagem dizendo que esse nome já está em uso. Mas é um programa, não é? Então ele entende uma correspondência perfeita. Então, por exemplo, se eu colocar um I minúsculo ao invés de um I maiúsculo, ele aceita, porque um I minúsculo não é igual a um I maiúsculo, embora seja a mesma letra. Ok, mas então, esse nome aqui, eu tenho que modificá-lo para que seja aceito pelo programa. Então, eu vou colocar, por exemplo, name, underline, ele aceita, é o nome desse, digamos assim, desse código, né, subjacente a essa rotina, instrução 1. Ok, então, o que significa start? Significa o começo. Quando é que eu quero que esse texto apareça? Quando essa rotina se inicia? Então aqui já está um parâmetro pré-definido que é 0.0. Não se usa vírgula aqui, se usa ponto, né? Então isso quer dizer o seguinte, que tão logo a rotina se inicie, o texto vai aparecer. Ele coincide com o início da rotina. Se eu colocasse 0.1, por exemplo, teria um brevíssimo atraso aí, né? Então começaria a rotina e o texto entraria logo depois, mas não junto, não ao mesmo tempo.
Mas vamos deixar esse parâmetro 00, ou seja, eu estou dizendo para o programa que tão logo a rotina se inicie, o texto vai aparecer dessa rotina. Qual a duração dessa tela texto? Ou seja, dessa tela que eu vou apresentar as instruções. Bom, eu não quero definir esse tempo, eu vou deixar em branco. Ou seja, né, o participante vai ler, eu quero que ele tome a decisão de ir adiante uma vez que ele tenha terminado de ler. Se eu quisesse, né, que ele tivesse um tempo definido, eu definiria esse tempo. Aqui tem, né, a opção da duração desse texto em segundos. Mas como eu disse, eu quero que o tempo seja livre, portanto eu deixo esse campo em branco e de tal forma que quem vai definir quando é que o texto, né, passa para outra, quando é que ele vai para outra rotina, é o próprio participante. Então a ideia é que ele leia as instruções, que a gente dê lá uma instrução ao final dizendo, olha, para ir adiante, por exemplo, pressione tal tecla. Então a opção aqui é essa. Bom, e aqui eu vou incluir o texto que vai aparecer para ele quando a rotina iniciar. Como eu disse, eu já compilei todos os textos aqui nesse arquivo do Word. Então aqui, olha, instruções parte 1. Eu vou copiar e vou colar. Então, ficaria assim, o que o participante veria na tela? Olá, você está sendo convidado a participar de um estudo sobre identificação de cores. Você verá uma tela onde aparecerá uma palavra e você deverá indicar a cor da palavra. Pressione barra de espaço para continuar. Então, eu dou um OK. Então, eu criei aqui, não é, um componente para essa rotina, que é a primeira do nosso fluxo. Bom, ele tem que pressionar uma barra de espaço. Então, nós vamos usar o teclado, que é onde está a barra de espaço, que é a minha chave de resposta. De qual rotina? Das instruções, parte 1. Em tempo, quando eu fiz definir os componentes, os parâmetros das instruções, parte 1, lá no texto, vocês viram que ali tem caracteres especiais. Não importa, porque o PsychoPy sabe que o que ele tem que apresentar na tela. Mas lá no código do que ele tem que fazer, é lá que esses caracteres não podem existir, né? Uma vez que a linguagem aqui é Python. Mas eu estou dizendo para o PsychoPy o seguinte, apresente esta tela. Então, a informação apresente essa tela não pode ter caracteres especiais, mas o que está na tela pode ter sem problema, que é um texto em português. E aqui nós temos o seguinte, o nome desse componente, ainda dessa primeira rotina, instrução parte 1, é a chave de resposta. Esse nome aqui, pessoal, poderia ser qualquer outro, resposta. Então, vou tirar a chave de resposta, deixar mais curto, né? Resposta da instrução 1. Sempre evitando espaços. Que vai começar no tempo 0.0. Ou seja, tão logo a rotina seja iniciada, o participante, ele já pode iniciar uma resposta. Mas eu poderia colocar aqui, olha, 0.1, por exemplo, né? E aí ele poderia iniciar um pouquinho depois, mas eu vou deixar no 0.0. Quando é que vai parar? Quando é que ele tem tempo para dar essa resposta? Não, é o tempo dele. Então, mas eu vou forçar o fim dessa rotina. Como é que essa rotina vai então ser finalizada? Quando ele teclar, né, apertar uma tecla, que é a resposta que eu vou habilitar para que ele possa dar. Então, eu vou forçar o fim da rotina, permitindo que ele use a chave, a tecla espaço, que é barra de espaço, que foi instruído lá na rotina, nessa rotina, aliás, né? Observem que aqui eu coloco entre aspas simples, também o PsychoPy aceita aspas duplas, mas vamos usar já o padrão, né, que ele traz. Eu dou um OK, defino, portanto, um componente de resposta.
Eu tenho uma alteração a fazer aqui nessa rotina, mas eu vou fazer um teste, rodar e fazer essa alteração depois para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Então vamos rodar esse experimento, rodar na verdade a primeira rotina, para ilustrar o que eu estou dizendo e para fazer um teste para ver se deu tudo certo. Então, para rodar esse experimento, eu vou aqui nesse homenzinho correndo, Run Experiment, e clico aqui. Ele vai pedir para salvar. Você pode dar um título, né? Mas eu vou salvar do jeito que está aqui. Eu já tinha um arquivo com esse nome, vou substituí-lo. Participante, você consegue identificar esse participante, porque depois que você coletar todos os seus dados, esses dados vão ser automaticamente lançados em uma pasta chamada Data. E lá você consegue identificar cada participante, por exemplo, por um número ou uma seção. Então vamos colocar aqui hipoteticamente, primeiro participante da seção 5. Isso é só uma forma de identificar o participante. Observe que as instruções foram cortadas. Por quê? Porque isso exige o que, portanto? Isso exige que eu redefina o tamanho da letra. Tá bom? Então aqui cortou bastante das instruções. E isso mostra, vocês viram que... isso explica inclusive a minha opção de dividir as instruções em duas partes. Porque a ideia é não ter uma tela muito poluída, com muita informação, escrita numa letra muito pequenininha. Então a opção foi dividir as instruções em duas partes. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o tamanho da letra. Como que eu faço isso? Então eu vou dar um ESC para sair. Tenho que definir o que então? Novos parâmetros para o tamanho da letra. Aonde eu faço isso? Eu venho aqui, na verdade eu também vou redefinir a cor. Ao invés de branco, vocês viram que apareceu branco na tela? Eu vou pedir preto. E aqui eu tenho, nessa abinha aqui, olha, de formatação, aqui é que eu defino o tamanho dessa letra. Então, vamos colocar 005. Vou dar um OK, só para vocês verem agora como vai ficar. Como é um simples teste, né? Viram como agora já não cortou? Tá tudo aqui, eu acho que a aparência tá legal, né? Não tá muito cheio visualmente. Então aqui nós temos aquelas instruções. Então vou dar um ESC e vou continuar a minha programação. Aí eu vou inserir a outra rotina, que seria o quê? A segunda parte das instruções. Eu insiro uma rotina nova, cujo nome vai ser instrução 2. Dou OK, aí aparece sempre uma bolinha aqui no começo. Eu, com o mouse, eu desloco, ou clicando em cima da bolinha, eu desloco ela para a posição correta no fluxo. Então, instrução 2 vem depois de instrução 1, clico, aparece a minha rotina, e aí eu faço tudo aquilo que eu fiz, em relação à instrução 1, alterando apenas o corpo das instruções. Então, vou ser mais rápida nesse processo, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, venho aqui, defino o componente de texto, instrução não aceita traço, mas underline, instrução parte 2, começando no tempo 0, terminando sem tempo para terminar, e venho aqui na instrução a parte 2, então as instruções parte 2 são as seguintes: você deverá indicar as cores pressionando as teclas de direção, vermelho, esquerda, verde para baixo, azul, direita. Vamos treinar um pouco? Pressione a barra de espaço para continuar. Então aqui eu já especifiquei
um tanto mais o que o participante deve fazer, ou seja, a tarefa dele. Então, vamos mudar a cor, né, das instruções, ao invés de branco vai ser preto, e vamos alterar o tamanho da letra, como fizemos anteriormente. E eis aqui esse primeiro componente das instruções parte 2. De novo, eles têm que emitir uma resposta de teclado, então essa é a resposta. Das instruções parte 2, que começam no tempo 0, sem tempo para terminar, cuja resposta é barra de espaço, ok, e pronto. Bom, terminamos as instruções parte 2 sinalizando a existência de um treino. Então, a nossa próxima rotina vai ser o treino. Ok, desloco a bolinha na sequência, fica aqui o treino. Toda vez que eu crio uma rotina, aparece uma abinha aqui. É importante dizer o seguinte: o que importa é a ordem definida no flow. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, vamos supor que você esqueceu de criar uma rotina, você errou o nome de uma rotina, enfim, alguma coisa que exija uma edição aqui no fluxo. Aqui você corrige essa sequência, o fluxo vai dizer exatamente a sequência, mas essa aba aqui, ela registra o histórico das suas edições, ou seja, muito frequentemente a ordem aqui pode ficar diferente da ordem informada aqui, mas isso não é importante, porque o que importa é a ordem flow. Deixa eu ser mais clara no que eu estou dizendo. Vamos supor que eu exclua a rotina instrução 2, por exemplo, né? E aí eu falo assim, não, na verdade eu tinha que... não, deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que eu resolva quebrar as minhas instruções em 3 partes. Instrução 1, instrução 2 e instrução 3. Então eu vou editar ambas as instruções já criadas e ainda incluir mais uma, né, quebrando essas instruções. Aí eu venho aqui e crio a instrução 3, que viria exatamente nesse ponto. Mas o que essa aba aqui em cima registra? Ela vai situar a instrução 3 depois de treino aqui, porque foi o que eu fiz depois de ter criado a rotina treino. Isso aqui então registra mais o histórico das minhas edições e não a sequência de eventos no experimento. O que registra a sequência de eventos no experimento é a rotina flow. Então não se preocupem caso vocês façam edição e a informação aqui na aba for um tanto dissonante daquilo que eu tenho aqui no meu fluxo, tá bom? Então tá, então nós temos agora uma rotina treino. E aí o que vai acontecer nesse treino? Ele vai ver uma palavra e ele vai ter que dizer a cor da palavra. Dizer, imagine que você esteja fazendo essa coleta online. Bom, então uma opção seria gravar a voz do participante e depois ouvir, né? Enfim, como é que seria isso? Então a gente faz uma adaptação. O participante, ele não vai ter que verbalizar a cor. Mas o que poderia substituir essa resposta verbal, né? Seria uma resposta de teclado, como já foi instruído anteriormente. Então, se a cor for vermelha, ele aperta a tecla esquerda. Se for verde, a tecla para baixo. E se for azul, a tecla direita. Então, ao invés de dizer a cor, o participante tem que apertar uma tecla correspondente a cada cor. Então, esse treino consiste em quê? Em apresentar uma palavra em uma cor, né? Então, vai ter aí um componente de texto, que é a palavra que ele vai ler numa cor X. E a gente vai ter um componente de resposta, que é o quê? Né? Ou tecla esquerda, ou tecla para baixo, ou tecla para direita. Então, resumindo, é isso que vai acontecer no treino. Que é o que vai acontecer lá no teste, mas aqui é só para o participante entender o que ele tem que fazer. Né? Só para a gente garantir que ele tenha entendido bem as instruções. Então, nessa fase treino, eu tenho um texto. Antes de adiante, o que acontece? Vocês devem criar uma planilha Excel.
O ideal é que vocês a criem antes de começar a programar no PsychoPy, mas não tem problema se for criado depois. É que criando antes, até como eu fiz, já facilita bastante. O que é essa planilha? É uma planilha Excel mesmo. Então, lá na coluna A, na linha 1, você vai ter palavra. Coluna B, cor. Coluna C, congruência. Coluna D, resposta correta. Bom, aqui nessa primeira linha, eu estou definindo os parâmetros do experimento. Então, quais são esses parâmetros? Vai ter uma palavra, que pode ser vermelho, verde ou azul. Cada uma dessas palavras vai ser apresentada em uma cor. E aqui eu estou dizendo para o PsychoPy qual a cor da palavra. Então, eu tenho que escrever em inglês, para ele entender qual a cor da palavra. Então, a palavra vermelho que o sujeito vê na tela, né, para o PsychoPy é indiferente se aqui está escrito em português ou em inglês, porque aqui eu estou dizendo o que vai aparecer na tela para o participante. E aqui eu estou dizendo para o PsychoPy qual a cor dessa palavra. Então, a palavra vermelho vai aparecer na cor vermelha ou na cor verde. O que a gente vai manipular nesse experimento? A congruência, que é um outro parâmetro, entre o significado da palavra e a cor em que ela aparece. Então, a palavra vermelho, quando aparecer na cor vermelha, vai ser uma relação, temos aí uma relação congruente. Mas se ela aparece na cor verde, isso não é congruente. E aqui eu não uso caracteres especiais. Bom, eu tenho que informar ao PsychoPy qual a resposta correta para cada uma dessas condições. Né? Vamos ler cada linha como uma condição, por exemplo. Né? Então, para essa condição, onde a palavra vermelho aparece na cor vermelha, que é uma relação congruente, a resposta correta, na verdade a resposta é correta para a cor, que é assim que a gente instruiu ao participante, né, o participante. Então a resposta correta é left, ou seja, para a esquerda. Depois, quando o PsychoPy gerar os dados, ele vai já compilar o que foi erro e o que foi acerto. Mas isso vai ser um outro vídeo da análise de dados. Então aqui, olha, a palavra verde, na condição congruente, vai aparecer na cor verde, e sendo a cor verde, a resposta do participante é clicar seta para baixo. Então, eu monto uma tabelinha Excel, anexo essa tabelinha Excel ao PsychoPy e digo ao PsychoPy como é que ele tem que ler essa tabela. É basicamente isso que nós vamos fazer aqui agora, usando esses componentes, fazendo essa programação na janela, tá bom? Nessa janela de rotinas. Então, a gente tem um componente texto, que é qual? Aquele onde vai aparecer a palavra vermelho, azul ou verde para o participante. É o que ele vai estar escrito, né? Então, é um componente de texto da rotina treino, que tão logo a rotina se inicie, aparece a palavra. Qual a duração? De novo, o sujeito vai ter que apertar a tecla, e quando ele apertar a tecla ou para cima ou para baixo, né? Desculpe, ou para a esquerda, direita ou para baixo, é isso que vai fazer com que outra palavra apareça. Bom, aqui, qual que é o texto? Ou seja, né, eu tenho que dizer agora para o PsychoPy aonde é que ele vai buscar esse texto. E onde é que está esse texto? Está nessa coluna aqui, definida pelo parâmetro palavra. Bom, mas aí eu tenho que usar um código Python para informar que ele tem que ler essa coluna da seguinte forma. Ele vai ler linha por linha. Como é que eu informo isso? Eu incluo esse símbolo de cifrão aqui. Isso é constante? Ou seja, né, o texto é sempre o mesmo? Não, não é. Tá bom? Aí eu venho e marco essa opção. Bom, um outro aspecto dessa programação que eu tenho que fazer é ir lá na aparência e definir essa cor que aparece, né, da palavra, né, na frente, o foreground. Né? De novo, né, aí eu venho aqui nesse parâmetro da letra B. Qual vai ser essa cor?
né? Eu estou dizendo ao PsychoPy o seguinte: leia coluna B. É variável? Cada linha é uma condição? Então, de novo, eu uso o código cifrão. E, de novo, isto não é uma constante. Ok. Defini o que o PsychoPy tem que fazer. Bom, aí eu venho com a resposta para essa fase. Então, qual é a resposta que eu vou habilitar na fase treino? Vai ser, aí eu tenho aqui as chaves permitidas ou as teclas permitidas. Pode ser um Y para yes, um N para no. Se fosse em português, né, você poderia optar por S para sim e N para não. Mas essas não são as nossas respostas já definidas. As nossas respostas, de novo, aqui em inglês, porque eu estou, né, conversando, entre aspas, com o PsychoPy, esquerda, direita e down, como está aqui na minha tabelinha Excel. Isso também não é uma constante. Ok. Mas aonde é que está o arquivo que ele deve ler para que esses parâmetros sejam aplicados? Então agora eu tenho que incluir esse arquivo, porque eu já disse ao PsychoPy como que ele lê esse arquivo, não é? Então eu venho aqui no loop, eu vou inserir um loop, e aí vai aparecer o loop, né, aquela coisa de dar uma volta em torno de alguma coisa, né, no caso aqui em torno dessa rotina. Então vai ser nessa fase, aí aparece uma segunda bolinha, eu mexo, demarcando em torno de qual esse loop vai se dar. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, tá vendo na fase treino? Vai ter um loop. Um loop o quê? Desse arquivo, que vai ser apresentado. Isso aqui eu posso nomear tentativas do treino. Vai ser apresentado de forma randômica. Ele vai, como é que vai ser esse loop? Ele vai repetir, né, que é isso que é um loop, né? Essa sequência 2 vezes no treino. E aqui é que eu informo qual é o arquivo que vai ser repetido daquela forma que nós programamos anteriormente. Então eu busco aqui já o meu arquivo Excel, aqui na minha pasta. Ok, ok. Vamos ver se está tudo ok até agora, se está tudo bem. Então vamos lá. Se você estiver fazendo seu experimento, você vai controlar melhor isso, né? Ok, então aplico, teclo o espaço para continuar, tenho aqui as instruções, a segunda parte. Eba, então eu vou aplicar, então esquerda, olha, viu? Eu que estou pressionando as teclas aqui aleatoriamente, quer dizer, eu nem atentei para o fato de estarem certas ou erradas. Isso aqui é só uma demonstração. Então agora a gente vai continuar o nosso experimento. Terminou o treino? Será que ele entendeu a tarefa? É bom a gente... Lembre-se que é como se você estivesse conversando com o seu participante. Então eu vou apresentar outro texto, mas aqui pode ser que você não esteja, né, junto desse participante, principalmente no formato online, né, de forma simultânea. Então eu vou inserir uma rotina nova, que eu vou chamar de instrução 3, que é justamente para eu perguntar se está tudo bem, se ele está tranquilo, para continuar alguma coisa nesse sentido. Ok? Que vai vir logo depois do treino, né? E aí, qual vai ser o componente de texto dessa rotina? Instrução, parte 3, que vai começar no momento 0, sem tempo para acabar. Então, eu volto lá nas minhas instruções já prontinhas. E, basicamente, eu insiro um texto com as seguintes instruções. Agora está valendo. Pronto para começar? Lembre-se, vermelho esquerda, verde para baixo, azul à direita, e aí pressione a tecla para continuar. Exatamente como eu fiz antes, mas só reforçando as instruções. Vou apresentar isso
em preto, poderia ser branco, mas se eu optei por apresentar todos os textos de instruções em preto, vou manter o padrão, né? Vou mudar aqui o tamanho, a proporção dessa, eu mudo na verdade um parâmetro de proporção e isso ajusta o tamanho da letra, né? Ok, deixo o resto sempre como tá, já pré-definido. Ok, ele tem que pressionar uma tecla de resposta das instruções parte 3, a tecla é espaço, ok, e aí agora a gente vai para uma outra rotina, que é o treino já foi, o teste propriamente dito. Aparece a bolinha aqui, eu desloco ela para a posição, então se eu quisesse colocar aqui ou aqui, não, mas a posição é aqui. Então, eu tenho aqui a rotina teste. Aqui eu vou fazer a mesmíssima coisa que eu fiz na rotina treino. A diferença é que, ao invés daquela tabela ser lida 2 vezes, ou seja, de eu ter um loop de 2 sequências randômicas dessas palavras, agora eu vou ter 6. Então, eu vou dizer ao PsychoPy, olha, leia de forma randômica essa tabela 6 vezes, é para repetir 6 vezes. A única diferença vai ser essa. Então, o texto do teste, começando no momento 0, sem hora para acabar, é ele que vai forçar o final da rotina. Lê a coluna palavra, usando o código cifrão, para dizer, né, qual é a coluna da tabela Excel que ele tem que ler. Não é uma constante. E essa cor também é uma variável, né? Então ele tem que ler a coluna cor, e a gente sabe que essa cor não é uma constante também. Qual que é a resposta? Então, chave de resposta da rotina teste, da rotina teste. E aqui nós temos as opções esquerda, não pode ter espaços, e direita e down, como fizemos lá, também não sendo uma constante. Ok. Bom, e aqui a gente vai inserir o loop. Aqui ao redor da fase 3, então, trials do teste, de forma randômica, mas ao invés de 5 ou 2, serão 6, e os parâmetros, nós já temos eles criados aqui, vou dar OK. E aí nós temos agora uma última rotina, que é a rotina chamada Think. Uma vez que ele termina o teste, a gente apresenta uma tela com um textozinho de agradecimento, que vai lá para o final do experimento. Vamos definir os parâmetros de texto da tela fim, também sem duração pré-definida, e o texto aqui, tela fim, eu tenho aqui já pronta. Vou apresentar apenas essa fase para ele, é isso que o participante verá na tela. Muito obrigada pela participação. Na cor preta, e vamos manter aqui o mesmo parâmetro do tamanho de letra. Bom, vamos definir uma chave de resposta da tela fim. Bom, aqui eu incluía esse componente de resposta apenas para ilustrar uma questão. Se eu tiro tudo aqui, isso significa o quê? Que pode ser qualquer tecla, né? Então, o experimento vai se finalizar efetivamente, vai sumir da tela, digamos assim, para o participante, se ele apertar qualquer tecla, ou se você o fizer, né? Terminada a sessão, caso você esteja ali com o computador e o participante. Mas aqui é mais para ilustrar essa opção
quando é que vale qualquer tecla, né? Quando eu não informo nada aqui, ok. Então, nós vamos salvar, sempre salvando, né, o seu experimento, né? Você pode salvar a cada rotina. Vamos ver se deu certo. Então vamos lá, vamos rodar o experimento. Veja as instruções, espaço para continuar. Eba, está dando tudo certo. Espaço para continuar, vou apertar aleatoriamente. Estou apertando e terceira instrução, a terceira parte das instruções, e deu certo. Então aqui eu estou apertando a mesmíssima tecla, mas só para ilustrar, tá bom? Você pode, por exemplo, eu estou achando talvez esse tamanho de letra meio pequeno. Você pode aumentar isso lá naquele parâmetro. E eis que terminamos o experimento. Pessoal, então é isso aí. Eu vou gravar também um vídeo explicando como que esses dados são analisados. E vou disponibilizar alguns vídeos que também falam sobre o mesmo assunto e são bem interessantes e didáticos, tá bom? Então é isso aí. Até a próxima.